Olá, caros alunos, bem-vindo a mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos revisar alguns conteúdos que já foram vistos em aulas presencial. Bom, em termos da formação étnica, do Brasil, que foi o primeiro assunto que nós abordamos, nós devemos lembrar que a formação étnica do Brasil é feita por brancos, negros e índios, Eles que ajudaram a definir, a população, a definir o povo brasileiro, Lembrando que nós tivemos bastantes conflitos nessa época, Lembra que eu falei para vocês, dos índios, que os índios eles foram condicionados a fazer exatamente o que o homem branco queria, uma espécie, de escravização, e isso gerou bastante, bastante mesmo, conflito entre os índios e os brancos, O Brasil, a gente pode dizer que ele é um país rico, em manifestações culturais, tanto no aspecto musical, no religioso, no folclore, E tudo isso vem ali dessa origem, dessa veia criativa brasileira, vem então, dessa miscigenação, Lembra que nós falamos bastante de miscigenação, que é o quê? É a mistura das raças, ou seja, dos povos, nós temos um mapa aí que mostra, então, os povos indígenas do Brasil antes da época do descobrimento, tá? Então, toda a região brasileira, todos os estados brasileiros eram tomados por tribos como Tupi-Guarani, Japano, Caribe, tá? E diversas outras tribos, no Brasil, é possível identificar alguns vetores migratórios, ou seja, toda a população brasileira também, para que ela se formasse, foi necessária, então, a migração, tá? De povos, Não só a imigração, que aconteceu algumas imigrações, mas o papel principal, o vetor principal é a migração, tá? Que se manifesta desde o período colonial, tá? Na verdade, ali por volta, se intensificou por volta, então, do século XX, Então, para a formação dessa população, eu preciso de migração, Então, foi o que ocorreu. Tivemos diversos fluxos migratórios, que ocorreram aí dentro do Brasil, E hoje a população, ela é tão distribuída no Brasil inteiro, justamente por conta, então, dessas migrações, E falando aí dos termos ainda de população, nós podemos dizer que população, ele é um conjunto de habitantes, De uma área onde é definidos os aspectos do local e os aspectos global dessa área, tá? Então, o campo da geografia, que estuda a população, é a demografia. E quando a gente tem muita gente num lugar, ou poucas pessoas, ou moderadamente. Então, nós temos aí a divisão também da população absoluta, que corresponde ao total de população de um determinado local. E nós podemos dizer, então, que um local ele é populoso quando tem uma população absoluta numerosa, tá? Então, nós temos aí um quadro que mostra, os países mais populosos do mundo em 2006. Então, a China estava num primeiro ranking, desses países mais populosos, seguido, então, da Índia, que já está quase alcançando, então, aí a China, tá? Então, os dois países mais populosos são China e Índia. População relativa ou densidade demográfica. Lembra que a palavra densidade lembra de denso, espesso, grande quantidade, Então, corresponde à média de habitantes por quilômetros quadrados, Então, para que eu consiga, ter a densidade demográfica de um local, eu preciso saber a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. E quando eu falo em povoado, é, então, exatamente a população relativa de um local que é numerosa. Então, se a população relativa de um local ela é numerosa, ela é
povoada, né? Exemplos de alguns países muito povoados, por um exemplo, Mônaco, né? Mônaco tem 16.780 habitantes por quilômetros quadrado, tá? Lembrando também que no Brasil, lá nas regiões da Amazônia, né, Roraima, a quantidade de pessoas dessas regiões são menores do que no Nordeste, São Paulo e Rio Grande do Sul, tá? Ou seja, menores que da região Sudeste, da região Sul e da região Nordeste, tá? O crescimento vegetativo, a gente pode dizer, então, que é a taxa que, juntamente ao índice migratório, irá determinar o índice final do crescimento demográfico num determinado território, tá? Então, ou seja, é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, tá? Crescimento absoluto de uma nação é considerado os fatores migratórios que influenciam no aumento e diminuição efetivos dessa população. Seguindo, então, a taxa de natalidade, a gente também tem a taxa de crescimento vegetativo, tá? A taxa de crescimento vegetativo, ela será positiva quando o número de nascimentos for superior ao número de mortes, ou negativa se o número de mortes for superior ao nascimento. Então, se morrem mais pessoas, é negativo. Se nascem mais pessoas, é positivo, tá? Crescimento vegetativo é considerado alto, gente, quando os índices são maiores do que 4%, tá? Moderada se estiver entre 1% e 2%, e baixa quando atinge apenas 1%, ok? Então, nós podemos dizer que o cálculo da taxa de natalidade é feito da seguinte forma: é a taxa de natalidade, né? Então, número de nascimentos dividido pelo número de habitantes, tá? Então, eu pego o número de pessoas que nasceram naquele período e divido pelo número de habitantes. O crescimento da população brasileira foi muito intenso, tá? Então, tudo isso se deve principalmente à cultura de famílias, o grande número de filhos, os fluxos migratórios que ocorreram no processo de povoamento, tá? Então, a gente pode dizer que a população brasileira, ela teve um intenso crescimento, ok? Então, a partir de 1970, houve uma modificação nesse processo, tá? Decorrente de muitos fatores que destacaram o fluxo de pessoas da zona rural para as cidades, né? E isso favorecia o aumento nos custos de sobrevivência, tá? Então, a gente tem um gráficozinho aqui que mostra, né, a projeção de 1900 a 2020, ou seja, você verifica que de 1900 a 1948, mais ou menos, 50, a população, ela tinha um crescimento natural alto. E depois, com o passar do tempo, essa população, ela veio tendo um crescimento menor, tá? Foi diminuindo. O conceito da população absoluta refere-se ao total de habitantes de um determinado local. Então, o total de habitantes que eu tenho num local é uma população absoluta. Lembrando, então, quem faz a contagem dessa população absoluta é o IBGE através do censo, e hoje a gente tem também a PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que também ajuda a fazer a contagem da população, tá, através das pesquisas. A população relativa é também conhecida como densidade demográfica ou densidade populacional, que refere-se, então, ao total de habitantes dividido pela área que ocupam. Então, eu pego, por um exemplo, total de habitantes de Guarulhos, e divido pela área, e eu vou ter a quantidade de pessoas que eu tenho na área de Guarulhos, tá? Então, a gente tem aqui a tabelinha da população relativa, que é igual à população absoluta, dividido pela área. Então, a exemplo, se eu pegar uma população absoluta e dividir pela área, eu vou ter, então, a quantidade de habitantes por
km², tá? A gente tem um mapinha aqui, então, como eu falei, região Nordeste, Sudeste e Sul, tá? São as regiões que mais são densas, né? Que mais tem pessoas. Eu posso também, além de mapas, usar as pirâmides, né? Então, as pirâmides, elas têm um papel bastante importante, porque são indicadores sociais que permitem o estudo da organização das sociedades, tá? Eu posso usar as pirâmides etárias, né? Que elas podem ser divididas em faixas etárias e faixas, né, de sexo masculino ou feminino, tá? Então, as pirâmides, elas refletem a evolução da população, a expansão, o declínio e a estabilidade de uma população. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje de revisão. Eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã nós teremos a nossa live para tirar as dúvidas e anotem as suas dúvidas e façam as atividades. Obrigada, até mais!